E eu gostaria de convidar o senhor professor Salles Ávila, ele que possui graduação, mestrado e doutorado em Física pela Universidade do Ceará, fez doutorado sanduíche em Boston University, no Departamento de Engenharia Biomédica. Ele é professor da Universidade Estadual do Ceará, a UFCE, desde 1995. Já atuou na coordenação da graduação, da pós-graduação, foi coordenador do PIBID, vice-direção do Centro de Ciências e Tecnologias e também ele tem atuação como conselheiro universitário, né, o cônsul. Hoje em dia, ele é professor da Universidade Estadual do Ceará, né, também tem experiência na instituição da UCE no Conselho Administrativo do Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará e na Câmara Setorial. Além disso, ele é pesquisador nas áreas de energia, poluição atmosférica, biofísica da respiração e instrumentação eletrônica, tendo significativa produção científica nessas áreas, sempre associada à formação de pessoas no nível de mestrado e doutorado, além da supervisão do estágio pós-doutoral. E ele atualmente é gerente de inovação e soluções digitais da Escola de Saúde Pública do Ceará. Uma salva de palmas, por favor. Bem-vindo. Pode passar a doce? Ou a gente vai pedindo para passar? Passa, tranquilo. Você vai trocar em PDF, aí ela está aqui. Com Tranquilo. Dela, certo? Alô. Boa tarde, pessoal. É bacana chegar para conversar um pouco sobre inovação com um público bem mais jovem do que eu. Isso é um sinal bom de que pessoas estão interessadas nesse tema. Vamos lá. A gente vai conversar sobre rede de inovação aberta. E os subtemas seriam estratégias para superar desafios em saúde. Mas antes de falar de redes de inovação aberta, eu queria falar de algumas palavras desse título. Primeiro, falar de desafios em saúde. Desafios em saúde são desafios históricos, acho que se confundem com a história da humanidade. De modo um pouco mais sistemático, a gente começou a entender os desafios em saúde conforme o avanço da ciência, né? Mas são desafios que, como eu disse há pouco, se confundem com a história da humanidade. Alguns desses desafios foram superados, outros desafios ainda persistem, mas, sendo desafios antigos, dificilmente você consegue superar desafios antigos com soluções antigas, com métodos antigos. E uma das estratégias mais recentes, quando eu digo recente, comparado à história da humanidade, né, mais recentes para se abordar os problemas em saúde, tem sido inovação. Tá? Mas duas outras palavras que estão aí presentes no título, inovação e inovação aberta. Inovação é algo que a maior parte de vocês tem uma ideia, pelo menos preliminar, do que seja. A inovação ela acontece quando você cria algo novo, por exemplo, que tem aplicação para resolver um problema de um ponto de vista mais geral, não necessariamente precisa ter negócio envolvido. Hoje, de um ponto de vista um pouco mais formal, já se trata de inovação com a geração de soluções que envolvam negócios, mas quando se fala de inovação, a gente às vezes pensa em algo espontâneo e na criação de soluções que venha de modo espontâneo. De fato acontece, pode acontecer sim, soluções que cheguem para resolver determinados problemas, que cheguem espontaneamente. Vocês lá no laboratório como iniciação científica ou como outra, ou lá no estágio, quem for da área de engenharias ou de saúde, que estiver fazendo estágio, por exemplo, eventualmente pode ser que espontaneamente apareçam soluções inovadoras para determinados problemas. Mas na situação em que a gente vive hoje, a gente tem uma demanda crescente por soluções que cheguem de modo rápido e soluções que sejam bem assertivas e efetivas. A gente já não pode mais se dar ao luxo de pensar em inovação de modo espontâneo, tá? Então, pensar em inovação hoje para resolver os nossos problemas, especialmente problemas de saúde,
é pensar em inovação como algo deliberado, como algo que você planeje fazer, que você incentive, que você apoie formalmente, seja investindo financeiramente, seja na qualificação de profissionais, seja promovendo rodadas de conversa como essa que nós estamos aqui fazendo. Por favor, podem me interromper na medida que eu for falando. Eu até fico mais à vontade se nós dialogarmos, tá? Então, essas ações que deliberadamente incentivam a inovação são ações como essas aqui, que nós estamos falando, mas são ações também como, por exemplo, dentro de uma empresa, de uma indústria, você criar grupos focais que fiquem, por exemplo, imaginando soluções novas, modificações, melhorias de produtos ou processos dentro da empresa, mas com foco bem determinado, ou seja, com ações deliberadas para gerar inovação. Lembra do que eu acabei de falar? A gente já não tem mais condições nos dias de hoje de pensar seja numa indústria, ou seja no sistema de saúde, pensar em aguardar por geração, fazendo um trocadilho aí com a genética, né, professor Xavier? Pensar em geração espontânea de inovação. É necessário ações deliberadas e ações de governo, da indústria, criação de cultura organizacional para a promoção de inovação. Pode seguir, por favor. Mas deixa me apresentar como instituição. Nós estamos aqui falando com a Escola de Saúde Pública do Ceará, e a Escola de Saúde Pública tem algo aí um pouco, pelo menos no desenho, um pouco parecido com rede, que é a capilaridade dela. A capilaridade dela, hoje nós temos, por exemplo, residentes presentes em quase todo o estado do Ceará, residentes que têm vinculação com a Escola de Saúde Pública do Ceará. Essa capilaridade tem uma importância significativa, daqui a pouquinho a gente vai falar, como para trazer demandas qualificadas. Hoje a Escola de Saúde Pública trabalha com residência multiprofissional, residência médica, especializações, cursos livres e cursos técnicos. E aí tem um diferencial que eu quero chamar a atenção, que esse diferencial, ele volta à nossa conversa daqui a pouco, é que todas essas pessoas que estão recebendo formação da Escola de Saúde Pública, ou se não todas, eu diria que a esmagadora maioria, são profissionais de saúde em serviço. Isso tem uma ligeira diferença, uma diferença sutil de, por exemplo, o público-alvo da universidade, por exemplo, que são profissionais de saúde, alguns, no caso de cursos de saúde, alguns em serviço, mas a grande maioria, como os mais jovens aqui presentes, ainda são estudantes que ainda não estão atuando no serviço. Esse diferencial da Escola de Saúde Pública de trabalhar com profissionais que estão em serviço traz uma contribuição para o ecossistema de inovação, traz um ativo para o ecossistema de inovação que é muito complementar aos outros ativos que as outras instituições trazem para um ecossistema de inovação. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor? Nesse gráfico à direita, por favor, peço um pouco de boa vontade de enxergar pontos pequenininhos de cor marrom. Só reforça, são pontos onde você tem hoje em atuação, em serviço, egressos da Escola de Saúde Pública. Colocamos esse slide para indicar que essa capilaridade da escola, ela tanto está no começo, na chegada do profissional de saúde para fazer residência, especialização, etc., quanto após a saída dele. Então, pode passar, por favor? E a relevância disso a gente vai falar daqui a pouquinho. Esses são números desses profissionais de saúde que a escola tem ou manteve contato direto durante sua formação. Esses números são importantes de novo, que eu vou falar daqui a pouco. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor. Bem, e aí o que
que esses números nos trazem? O que que essa capilaridade da Escola de Saúde Pública nos traz? O que ela... o fato de termos profissionais de saúde em serviço, em contato direto com a Escola de Saúde Pública. É como se a Escola de Saúde Pública fosse um hub, um agregador desses profissionais. É que esses profissionais, eles têm o potencial de trazer o que a gente chama aí de demandas qualificadas. Vou dar um exemplo muito claro de uma demanda que talvez não seja tão qualificada. Eu sou de um departamento de física na Universidade Estadual do Ceará. Se você chegar hoje para os colegas lá nesse departamento e pedir soluções para problemas de saúde, eu tenho certeza absoluta que vai aparecer um monte de ideia bacana, de ideia interessante, mas com essa mesma certeza, eu tenho também a convicção de que essas ideias estarão extremamente descoladas, distantes das necessidades reais que tem lá na ponta, tá? Então, com isso eu quero exemplificar que o fato de a Escola de Saúde Pública ter essa relação direta com profissionais de saúde em serviço faz com que a gente possa receber demandas de soluções, a gente possa receber contato com problemas reais que acontecem lá na ponta. Essas são as que o que a gente chama de demandas qualificadas. A importância delas, isso para nós, para o ecossistema de inovação, isso é um dos ativos mais relevantes, porque com demandas qualificadas, você consegue produzir soluções, sejam elas soluções tecnológicas ou soluções de serviços ou processos, etc., que de fato vão ter impacto. E é o que a gente quer de inovação, tá? Então, esse ativo, muitas outras instituições, é claro, têm, mas a Escola de Saúde Pública, em particular na área de saúde, tem esse ativo. E esse ativo, ele, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai ter uma imagem. Pode passar, por favor? Esse ativo, como eu falei há pouco, ele permite a resolução de problemas reais. Pode passar, por favor? E aí, como funciona a inovação? Ao invés de fazer umas típicas declarações de conceitos de inovação, eu acho mais fácil de conversar sobre inovação pensando na trilha, no percurso de desenvolvimento de soluções, de uma solução inovadora. E esse percurso, pode passar, por favor? Esse percurso, ele começa com o que eu repeti algumas vezes aqui quando fiz menção a esse diferencial da Escola de Saúde Pública. Esse percurso, se você pensa em ter uma inovação que lá no final seja de fato para resolver problemas reais, esse percurso, ele começando com demandas qualificadas, ele tem maior chance de ser percorrido. Agora tem um detalhe importante, antes de falar de cada um desses itens do percurso, onde você começa com as demandas qualificadas e lá na direita com o produto ou serviço inovador. Esse percurso, ele dificilmente ele consegue ser percorrido com os esforços de uma única instituição. E aí eu vou de novo fazer referência à Escola de Saúde Pública. Nós termos demandas qualificadas não necessariamente significa que nós tenhamos condições de produzir soluções inovadoras. Mas a gente consegue, com parceiros, desenvolver soluções inovadoras e lá na ponta, uma vez desenvolvida, a gente consegue, por exemplo, atuar na validação dessas soluções, eventualmente em treinamentos para aplicações dessas soluções. E é claro, isso não é um caso hipotético, isso não é só um exercício mental. Nós tivemos uma situação extremamente concreta, que foi o desenvolvimento do capacete Elmo, que a Escola de Saúde Pública e outras instituições, incluindo a Unifor, que aqui nos abriga de modo muito caloroso, tiveram um papel importante. Nesse caso particular, desses dois extremos do percurso de desenvolvimento dessa solução,
a Escola de Saúde Pública fez muito bem esse papel, que é de trazer uma demanda qualificada e lá no final fazer validações, fazer treinamentos dessa solução. Então, esse percurso aí, ele existe sim, ele não é um mero exercício mental, tá? Mas, lembra do que eu acabei de falar há pouco, esse percurso, no caso particular do capacete Elmo, ele só foi possível de ser percorrido pela presença de outras instituições parceiras, tá? E aí, pensando nesse percurso de desenvolvimento, a gente tem algumas coisas. Tem a demanda qualificada, em algum momento é necessária uma fase de ideação para criar a solução, pelo menos conceitualmente. Tem um segundo item, que é a equipe, e aí, quando eu falo de equipe, leia-se equipe local da instituição que está recebendo essa demanda qualificada inicialmente, depois essa equipe passa a ser uma equipe multi-institucional. Então, quando eu falo em equipe, não estou falando só de um grupo de pessoas de uma dada instituição, e essa equipe multi-institucional, para resolver um determinado problema, é uma das características do que nós chamamos aqui de inovação aberta, tá? A ideia de aberta, é preciso deixar aqui bem claro, que não quer dizer que que não haja, por exemplo, proteção de propriedade intelectual. A ideia aberta quer dizer que você faz o desenvolvimento, faz a inovação com recursos que estão para além dos muros da sua instituição. Mas todos aqueles detalhes de proteção de propriedade intelectual, etc., todos podem se aplicar. Tá? Então, equipe multi-institucional. Recurso é essencial, você precisa manter equipes, dependendo do tipo de solução que você está buscando, os recursos podem ser bem volumosos, bem significativos, nem todas as soluções demandam recursos tão significativos, isso também preciso deixar claro, mas normalmente você precisa, tanto para manter equipe, para fazer prototipação, para seguir toda essa jornada de desenvolvimento de uma solução inovadora. Quando eu falo em recursos, é preciso chamar a atenção para... Do jeito que, quando eu falei da equipe, eu falei de múltiplas instituições para montar, para constituir uma equipe. Quando eu falo em recurso, eu acabo também falando de outros atores que são presentes, precisam estar presentes nessa trilha de desenvolvimento de uma solução, que são os atores financiadores. E aí, atores financiadores, a gente tem de diversas naturezas. Eu vou começar, por exemplo, pelos financiadores públicos. Nós temos, no caso concreto do Capacete Elmo, nós tivemos uma instituição financiadora, a FUNCAP, do governo do estado do Ceará, teve um papel fundamental no desenvolvimento dessa solução. Mas há outras instituições financiadoras, FINEP, CNPq, há instituições financiadoras de cunho privado. Então, observa que eu estou trazendo atores, tá, para essa jornada de desenvolvimento de um produto. Chegando o recurso, chegamos em etapa de prototipação da solução, onde você monta uma versão preliminar, testa. Isso aí que está bonitinho, linear, ele na prática, ele não é tão linear assim, é a coisa mais comum do mundo, que quando chegue em etapas de prototipação, você, ao invés de seguir, você retorne para a etapa de ideação, eventualmente você retorne para a etapa da equipe e refaça, acrescente novos atores, a depender do que você identificou, de novos desafios que às vezes aparecem só na etapa de prototipação. Então, essa linearidade que a gente está vendo aí na imagem, ela é só para não assustar muito, mas na prática há momentos de retorno, tá? Passadas todas essas etapas, a gente chega numa etapa que é extremamente importante, que é de propriedade intelectual. Sendo um software, você busca fazer registro de software, sendo um hardware,
um objeto físico, hardware no sentido mais lato da palavra. Você faz pedido de registro de patente, e essa parte de propriedade intelectual é particularmente relevante para o final da jornada de desenvolvimento de um produto. O final da jornada de desenvolvimento do produto, entenda-se o produto disponível para a sociedade, disponível para os usuários. Um produto disponível para os usuários, normalmente, ele precisa ser industrializado. Para ele ser industrializado, quem faz essa etapa, se for um objeto físico, um hardware, para ele ser industrializado, o parceiro industrial obrigatoriamente precisa ter garantias de que ele vai conseguir, além de produzir, tecnicamente essas garantias técnicas ele precisa, mas ele também precisa ter garantias de comercialização. Garantias de que ele não vai, por exemplo, ser copiado por um vizinho, senão não vale a pena financeiramente para ele para ele colocar no mercado o produto. Tá? Então, se você pensar aí num produto que venha a ser incorporado pelo SUS, por exemplo, para que esse produto seja democratizado para toda a população, tem só que lembrar que esse produto precisa ser industrializado. Seja ele um medicamento, seja ele um dispositivo para a saúde, um produto para a saúde, enfim. Mas ele precisa ser comercializado para que ele seja democratizado, para que o acesso a ele seja democratizado. E para que ele seja industrializado, a gente precisa, é uma etapa fundamental que a gente cuide daquela parte lá de propriedade intelectual. Feita a devida proteção junto à INPI, ou no caso, dependendo do produto, proteção intelectual em nível internacional, segue para a etapa de transferência tecnológica, quando você negocia, cede de modo oneroso ou não, ou seja, cede de modo gratuito ou recebendo royalties pela tua invenção. Você faz um contrato de transferência de tecnologia com quem vai produzir ou divulgar ou utilizar o teu produto, e ele segue para a produção. Tem uma coisa que precisa ser percebida nessa imagem. Você vê que há uma espécie de, inicialmente, se parte com toda a força, correndo, depois você vai um pouquinho mais devagar. Já lá na etapa próxima da produção, entre transferência tecnológica, produção para o produto e tal, você já começa a bater um aparente cansaço. O que acontece nisso aí? A quantidade de energia, de recursos, é gigante até você chegar nessa etapa. E se não houver algumas intervenções nesse percurso, especialmente nessa parte em que o cansaço já está batendo, pode passar, por favor, em que o cansaço já está batendo, o que vai acontecer é a morte daquela solução. O que é extremamente comum, quem de vocês já trabalha com startups, já conhece bem o que todo mundo chama aí de Vale da Morte. É muito comum. Pode passar, por favor? E como a gente resolver isso aí? Tem muitas estratégias, claro, não tem receita de bolo para isso, não tem receita pronta, mas uma das estratégias é você dividir os riscos, é você dividir as atividades, as tarefas, com múltiplas instituições. Aí é onde entra talvez a primeira palavra que apareceu aí na nossa conversa, rede, inovação em rede, inovação aberta. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor? E aí eu não gosto muito de textos, mas esse aí foi colocado para que a gente tenha definido o conceito do que nessa nossa conversa estamos chamando de inovação aberta, tá? A gente já falou um pouco dele, basicamente participação de recursos intelectuais ou financeiros ou de outra natureza de outras instituições para uma única solução inovadora. Por favor, pode passar. E aí, para fazer inovação aberta, para montar a equipe,
lembra daquela trilha da jornada de inovação de um produto? Para montar a parte da equipe, você tem equipes de diversas naturezas, como, por exemplo, instituições de ensino, e aí eu vou voltar para a ideia do capacete Elmo. Nós tivemos instituições de ensino lá, Unifor, UFC, por exemplo. Pode passar, por favor? Fundações de apoio, também já acabei me antecipando. Embora seja de natureza diferente, a equipe eu tenha colocado numa ponta e o recurso tenha colocado em um outro ramo daquela jornada de desenvolvimento, mas em certos momentos é até bom pensar nas fundações de apoio como membros do conjunto de atores que têm que estar presentes nessa rede para gerar um produto inovador. Pode passar, por favor? As ICTs, instituições de ciência e tecnologia, a exemplo da Escola de Saúde Pública, por favor. E profissionais de saúde, novamente voltando àquele trecho da fala que a gente repetiu muito aqui. As demandas qualificadas são essenciais. E, no caso particular de inovação em saúde, as demandas qualificadas elas chegam pelos profissionais de saúde, primariamente. Tá, pode passar, por favor. E não poderia deixar de aparecer, claro, o setor produtivo industrial. Então, você gerar um produto sem a indústria é improvável. Pode passar, por favor. Por favor, passar. E aí eu vou dar um exemplo concreto de uma iniciativa relativamente recente. Nós fizemos a inauguração dessa rede de inovação aberta em saúde em dezembro, novembro, me ajuda, Thalita? Em novembro do ano passado. Essa rede foi criada com um protocolo de intenções para juntar os atores, para que a gente identificasse competências complementares, para que a gente não fizesse, por exemplo, investimentos que sombreassem com outros investimentos, e a gente pudesse discutir, ser propositivos de ações que possam levar a soluções de problemas reais em saúde. Nessa rede de inovação em saúde, eu queria citar alguns atores, mas, claro, sem demérito dos outros atores. Por exemplo, um projeto que se chama Criar-se. Ele está na primeira, na mais de baixo, na segunda, um pouquinho à esquerda. É um projeto da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Esse projeto, qual é a ideia dele? Inventores individuais ou já startups montadas chegam com a ideia que podem estar num grau de maturidade maior ou menor, TRL 1, 2, ou simplesmente no conceito. Eles aceleram essa tua ideia e geram um protótipo, disponibilizam parque de impressão 3D, então tem manufatura aditiva à disposição, tem pessoal de microeletrônica, tem pessoal do design para pensar a parte de marcas, tem pessoal da parte de negócios para ajudar a construir o modelo de negócio dessa tua solução inovadora. Chamei a atenção desse parceiro porque eu fiz muita referência à Escola de Saúde Pública, a esse papel importante dela, mas esse papel importante dela naquele nicho, naquele local, com aquele ativo que é a demanda qualificada, ele precisa de um parceiro como, por exemplo, o Criar-se, para que as coisas que surjam lá como demandas qualificadas possam evoluir para protótipos e um pouquinho mais à frente para produtos. Tá? As instituições de ensino superior, por exemplo, a Universidade Federal do Ceará, o Instituto do Câncer do Ceará, ISGH, a indústria ali presente. Então, esses foram alguns dos atores que estiveram presentes no evento de lançamento dessa rede de inovação aberta em saúde. Claro, não ressalta aos olhos já disparamos aqui o convite para outras instituições
se fazerem presentes, fazerem parte dessa rede de inovação aberta em saúde. Pode passar, por favor? E pode passar, por favor? Seguindo aquela etapa que a gente mostrou na trajetória como terminando com um cansaço, se a gente abordar inovação para resolver problemas de saúde, se a gente abordar com essa metodologia de fazer inovação em rede, a gente consegue chegar sem o cansaço e a gente consegue transformar aí em produto. E quando eu coloco aí o cifrão do dinheiro, não necessariamente, mas é muito importante, óbvio, o retorno financeiro para quem investiu, mas no caso de soluções em saúde, retorno financeiro, por exemplo, pela redução de custos do sistema de saúde pública, tá? E etc. Pode passar, por favor? Só recapitulando, quais são os atores essenciais: institutos de pesquisa, instituições de ensino, instituições de apoio, indústria e comércio. Pode passar, por favor? E é isso. Reiteramos o convite de vocês virem fazer parte dessa rede de inovação aberta em saúde. E, aliás, eu quero também deixar registrado, evento como esse acaba sendo uma ação concreta, típica de promoção de inovação aberta em saúde. Obrigado. Eu queria agradecer, né, ao professor Salles pela palestra maravilhosa, né, por ter passado tanto conhecimento para a gente. E agora eu passo a palavra para vocês. Alguém tem alguma dúvida para falar com o professor Salles, perguntar? Podem levantar a mão que a gente leva o microfone aí para vocês. Eu tenho uma dúvida. Eu vou falar primeiro. Professor, o que seria o capacete Elmo, né? O senhor citou tanto, eu fiquei muito curiosa, o que é que esse capacete faz? Que bom que você não precisou saber dele na pandemia. Porque eu digo isso porque ele veio para um momento muito difícil da gente, da nossa história. É uma interface de ventilação, basicamente é como se fosse um capacete, que o que se tem demonstrado hoje indica que ele foi responsável por evitar a intubação em uma quantidade significativa de pacientes. E aí, quando a gente fala de intubação, a gente fala de agravamento. Dessa parte de consequências à saúde, eu vou me privar de aprofundar a discussão, porque não é a minha área. O professor Xavier, quando vai falar daqui a pouquinho, vai ter melhores condições de aprofundar. Mas, basicamente, foi um dispositivo utilizado aqui no Ceará muito fortemente na época da pandemia de Covid-19, quando estavam faltando ventiladores mecânicos. Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Tem certeza? Ali, ó, o microfone. Eita. Bora lá, peraí, eu vou levar o microfone para o professor responder. Deixa eu ver, lá embaixo, o professor pode ficar aqui. Para todo mundo escutar o que o senhor vai responder. Subindo. Obrigado. Boa tarde, professor. Meu nome é Atuel. Parabéns pela palestra, foi muito boa. E eu tenho uma dúvida em relação a... Existe essa demanda, né, qualificada, que o senhor havia falado, e aí pode gerar uma startup para resolver essa demanda, na verdade. Aí minha dúvida é em relação à implementação e à aderência do produto, porque, por exemplo, por mais que tenha essa demanda e foi criado essa resposta inovadora para cumprir essa demanda, como é que vai fazer, de fato, para que esse produto seja aderido e implementado com sucesso no sistema público ou em qualquer lugar que tenha essa demanda em específico, porque e o acompanhamento também após a implantação para ver se realmente vai vingar, né? Muito obrigado. Eu vou te dar tentar te dar exemplos concretos. E aí, para não falar específico do capacete Elmo, eu vou dar outro exemplo. Nós tivemos uma demanda, essa não chegou até a Escola de Saúde Pública, ela chegou por outras vias, tá? Demanda de um determinado produto
para medição de pressão na pisada, para detectar, por exemplo, desvios, malformações, etc. Eu não sei o termo técnico. Essa demanda chegou, criou-se, foi feita a ideação, mas aí as pessoas que tiveram, os profissionais de saúde que tiveram essa ideia, estavam na iminência de desistir pelo não conhecimento de caminhos possíveis para transformar isso num produto. Eles entraram na jornada de inovação do CRIARCE, jornada, está na internet, eu não... CRIARCE, Secretaria de Ciência e Tecnologia, CRIARCE, vocês vão encontrar, vão achar bacana, eu tenho certeza. Entraram na jornada de inovação do CRIARCE, o CRIARCE tirou aquilo ali de um ponto que era uma ideia e transformou em um protótipo, ele elevou o que a gente chama de TRL, que é um nível de maturidade tecnológica daquele produto, elevou até TRL 2, 3, alguma coisa intermediária, e aí o CRIARCE tem uma estratégia de colaboração com outra aceleradora que não pega ideias, ela só pega produtos que estejam em TRLs 3, 4. Esse produto seguiu, é a Jabil, escreve Jabil, Jabil. Tem a Jabil Brasil. Ela pega produtos com TRL 2, eleva até TRL 6, 7, às vezes até 8, e o produto, esse ainda não saiu dessa TRL, tem um processo, às vezes é um pouco demorado, um produto que chegue em TRL 8, 9, já tem uma outra aceleradora, uma aceleradora privada, por sinal, que pega produtos com esse nível de maturidade tecnológica e eleva até a versão final. Então, dependendo da solução, esse é um dos possíveis caminhos. Essa outra aceleradora se chama HARDS. Depois, eu não lembro agora o site, mas enfim. Esse é um dos caminhos, tá? Aqui no Ceará tem se desenhado outros caminhos possíveis. Por exemplo, e aí não é propaganda, o BS Innovation Hub, por exemplo, é uma possibilidade forte de acelerar ideias. Nina Hub, outro exemplo. A gente tem, e aí eu não posso deixar de citar um exemplo fantástico que eu tive a oportunidade de visitar, que foi quando eu conheci aqui o pessoal do Congresso, o ICC Biolabs, é outra iniciativa fantástica que consegue tirar produtos que estejam em nível de baixa TRL e dar uma elevada. Tá? Então, o caminho é esse. Não é um caminho linear, repito, para cada produto pode ter rotas diferentes. Tá? Espero ter respondido. Então, mais uma vez, eu queria agradecer, né, a sua participação no Congresso. Desculpa, gente. E gostaria de entregar a nossa honraria, né, em nome da Sobracho, pela sua participação e contribuição para o nosso conhecimento científico, tá? Muito obrigada. Palmas, gente. Obrigado.